Técnicas amaldiçoadas são habilidades que funcionam com, energia amaldiçoada, como técnicas inatas, técnicas de barreira, shikigamis, novo estilo da sombra e etc e tal. Mas você sabia que existem múltiplos personagens que compartilham a mesma técnica? Vamos começar com uma técnica que é até que bem simples de se entender, ou pelo menos na teoria. A técnica de construção. A ideia por trás dela é basicamente a seguinte: o usuário cria coisas do nada. Pois é, simples assim. Tô brincando. Na verdade, na prática, ele vai injetando energia amaldiçoada em algo que não existia. E assim vai dando forma a objetos reais e concretos. Do mais puro nada a algo que existe assim rápido. Eles fazem parecer tão fácil, mas, diferente de coisas criadas dentro de uma expansão de domínio, por exemplo, tudo que é criado com a construção não desaparece quando a técnica termina. Mas nada vem de graça, né? Sempre tem que ter uma consequência. E o problema aqui é que ela consome energia amaldiçoada em um ritmo assustador. E foi exatamente isso que tornou a técnica tão trágica nas mãos de Mai Zenin. Mas por quê? Presta atenção. A Mai e a sua irmã gêmea Maki nasceram com uma restrição celestial, que afetou as duas de formas diferentes. Enquanto que a Maki ficou sem técnica e sem energia amaldiçoada, mas ganhou um corpo shapeadaço e praticamente indestrutível, a Mai ficou com a técnica, mas sem energia suficiente para usar ela no seu potencial máximo. Isso porque a Mai tem mais energia do que um não feiticeiro, mas tem bem menos energia do que um feiticeiro comum. O que significa, exemplificando, que tudo que a Mai conseguia criar era uma única unidade de bala por dia, e olha lá, porque isso já era um esforço tão grande para ela que a criação de uma única bala já podia fazer o seu nariz sangrar. Francamente, nem metade da metade de tudo que essa técnica seria capaz de fazer. Bem-vinda ao clube Mai Zenin das vítimas do famigerado potencial. População Megumi. Ai, tá bom, vai, parei. A única e infelizmente última vez que a Mai usou a sua construção para criar algo mais que uma simples unidade de bala por dia foi para criar a katana de separação de almas para Maki, o que tornou a Maki muito mais poderosa do que ela já era. Mas isso custou a própria vida da Mai, infelizmente. Agora, deixando as irmãs de lado e indo para uma próxima usuária dessa técnica, nós temos a Yoruzu, uma feiticeira da Era Antiga que usava essa mesma técnica para criar metais líquidos que podiam se transformar conforme sua vontade, chegando a construir uma armadura inteira inspirada em insetos. Oh, gosto ruim. Só que diferente da Mai, a construção usada pela Yoruzu praticamente não tinha limites, porque ela possuía energia amaldiçoada em quantidade suficiente para sustentar essa técnica. Com isso, ela lutou contra o Sukuna e forçou ele a invocar uma Horaga só para conseguir lidar com ela. Eis aí um dos exemplos do potencial do que essa técnica poderia ter atingido. Então, dito isso, Mai Zenin e Yoruzu compartilham a mesma técnica da construção. Vamos continuar com a técnica da boneca de palha, aquela lá do bonequinho que parece um bonequinho voodoo. Um martelo, pregos e uma boneca de palha. Ai, que medo. Ela vai fazer o quê? Jogar a boneca em mim? Construir uma casa? O drama de Nobara. Perdeu tudo e tá morando no barraco que ela mesma construiu com martelo e pregos da técnica dela. Mas brincadeiras à parte, a técnica tem duas formas principais de uso. A primeira é o pino de cabelo. E como que funciona? Funciona da seguinte forma: a Nobara reveste pregos com energia amaldiçoada e explode eles à distância, o que gera, obviamente, explosões onde quer que estejam. A segunda é a ressonância, que é mais ou menos assim: se a Nobara possui qualquer parte do corpo do seu alvo, ela pode ligar essa parte à boneca de palha e usar a boneca como se fosse um tipo de elo entre ela e seu alvo. Tudo que ela fizer com a boneca vai acontecer com o alvo, igual voodoo mesmo. Só que a Nobara não foi a única a dominar essa técnica. Ela herdou essa técnica diretamente da sua avó, que foi quem ensinou ela e treinou ela por anos em sua cidade natal. Na verdade, foi só por recomendação da avó da Nobara que ela entrou na escola técnica de feitiçaria. Com relação à avó dela especificamente, a gente nunca viu ela lutar muito. Mas, tendo em vista que foi ela quem passou a base de tudo que a Nobara sabe, dá pra imaginar que a velha manjava dos Paranauê. Então, martelão. Nobara e sua vovozinha compartilhavam da mesma técnica da boneca de palha. Mas, falando de heranças, a Nobara não foi a única a herdar uma técnica de um parente. A técnica do infinito do Gojo é justamente a marca registrada do seu clã, o clã Gojo, um dos 3 grandes clãs de feiticeiros nesse mundo. A essa altura do campeonato eu acho que eu não preciso nem explicar o que ela faz. Todo mundo conhece o Gojo, todo mundo sabe dos poderes dele, e o que não faltam por aí são vídeos e TikToks sobre o quão poderoso é Satoru Gojo. Até quem não conhece o anime sabe o que ele faz. Foi revelado a mim através do algoritmo do TikTok, essa é minha fonte. Mas enfim, Satoru Gojo foi a primeira pessoa em 400 anos a nascer, tanto com o infinito quanto com os
6 olhos ao mesmo tempo, blá blá blá, criança que abalou o equilíbrio do mundo só por nascer, etc e tal. Mas antes dele, houve um antepassado do clã Gojo que também possuía os dois poderes. O próprio Gojo já mencionou isso uma vez. Em algum momento do passado, o chefe do clã Gojo, portador do infinito e dos 6 olhos, entrou em um confronto com o chefe do clã Zenin, que possuía a técnica das 10 sombras. Já já a gente vai chegar nela também. E os dois acabaram se matando posteriormente. O nome desse antepassado nunca foi revelado, mas o fato de ele ter conseguido usar o infinito a um nível tão alto que forçou Mahoraga a lutar em igualdade de condições mostra o quão imensamente poderoso ele era. Tendo em si vista, Satoru Gojo e seu antepassado compartilharam da mesma técnica do infinito e os 6 olhos. Ainda falando no antepassado que enfrentou aquele Gojo, vamos falar sobre as técnicas das 10 sombras e seus usuários conhecidos, que são 3, na verdade talvez 4. Essa técnica usa as sombras como meio para invocar até 10 criaturas conhecidas como Shikigamis. Entre elas existe uma que jamais pôde ser dominada, o Mahoraga. Todos os usuários que já tentaram dominar o Mahoraga morreram tentando, com exceção do Sukuna, mas a gente não vai colocar ele na conta. O Mahoraga possui a capacidade de se adaptar a absolutamente tudo o que ele encontra, o que significa que com o tempo nada conseguia ferir ele. Megumi Fushiguro herdou essa técnica de seus antepassados. Mesmo sem ter conseguido invocar todos os 10 Shikigamis, ele já era comparado aos mais poderosos. Depois, o Sukuna tomou posse do seu corpo e levou a técnica das 10 sombras ao seu potencial máximo. Pois é, Megumi e seu incrível histórico com potencial, né? Como pode? E por último, lá no início de tudo, aquele chefe antigo do clã Zenin que enfrentou o antepassado do Gojo também usou essa técnica. Indo mais adiante ainda, nós temos a técnica de projeção. Essa técnica, pelo que se sabe, tem sido passada de geração em geração dentro do clã Zenin e divide cada segundo em 24 quadros, como se fosse uma animação. Um vídeo, um filme, seu PC quando você tenta jogar uma partida de LoL com os gráficos no máximo e roda 20 FPS, parecendo uma projeção de slide, enfim. E se você tocar em alguém com a palma da mão enquanto a técnica está ativa, essa pessoa vai passar a ter que estar sujeita às mesmas regras dos 24 quadros. E se ela não ficar esperta, ela pode acabar paralisada. O resultado é que quem usa a técnica se move tão rápido que parece que está se teletransportando no meio da batalha. Muito bem, entendemos. Velocidade, uau! Essa era a técnica de Naobito Zenin, que se tornou conhecido como o feiticeiro mais rápido do mundo. Com a única exceção de Satoru Gojo, é claro. Depois, o seu filho, Naoya, também herdou a técnica e mostrou pra todo mundo quão quebrada ela pode ser dependendo da forma como você usa ela. Até porque, comparando Naobito com Naoya lado a lado no uso dessa técnica, nós temos os perfeitos modelos do que é ser passivo e agressivo no uso de uma técnica aberta à criatividade do seu usuário. Diferente do seu pai, que usava a técnica com calma e estratégia, o Naoya era poucas ideias e tava muito puto com a vida, mais especificamente com a Maki. Ai, ai, mulher, ai, que ódio, ai. Ele começou então a combinar a técnica consigo mesma, por assim dizer, acumulando velocidade quadro após quadro, atingindo ritmos que nem mesmo seu pai havia alcançado. Vimos isso com mais clareza justamente na sua luta contra a Maki, que pro azar do Naoya tinha acabado de despertar seus poderes. Tomou uma coça bonita pra ver se virava gente, mas era tão teimoso que virou foi maldição. Fazer o quê? É o que acontece quando o CEO da misoginia bate de frente com a fundadora da empresa de direitos femininos. Só não ficou careca porque ela tava de bom humor. Opa, pessoal, vou ter que interromper a média aqui rapidão, porque tem algumas coisas que eu acho que deveriam ser pontuadas nesse vídeo, mas ela não vai conseguir gravar agora, então vai ser comigo mesmo. Pra começar, a questão da manipulação de marionetes, que é a técnica do Mekamaru. Quer dizer, Mekamaru é o nome do robô, né? Mas enfim, todo mundo chama ele de Mekamaru. Ele e o Yaga, que é o diretor da escola, não possuem a mesma técnica. O único que tem a técnica manipulação de marionetes é o Mekamaru. O professor da escola é capaz de fazer corpos amaldiçoados, assim como o Mekamaru, mas ele não tem a técnica de manipulação de marionetes. Ele simplesmente consegue fazer corpos amaldiçoados. O cara é sinistro mesmo. Tanto que o alto escalão Jujutsu foi atrás dele pra saber como ele era capaz de criar corpos amaldiçoados sencientes, tipo Panda. E se você abrir a wiki de Jujutsu Kaisen e for na técnica manipulação de marionetes, somente o Mekamaru tem essa técnica. Agora, se você for na página de corpo amaldiçoado, daí vai aparecer o Mekamaru e o Yaga. Mas corpo amaldiçoado e manipulação de marionetes são coisas diferentes. É tipo você ir na página do Black Flash. Vão aparecer vários personagens como usuários de Black Flash, porque eles deram Black Flash, mas não quer dizer que eles tenham uma técnica de Black Flash ou alguma coisa assim. Então não, o Yaga e o Mekamaru não têm a mesma técnica. Outra coisa é em relação ao Yuta. Não foi incluso nesse vídeo as técnicas que o Yuta copiou. Isso porque o Yuta não tem a mesma técnica que aquelas pessoas. Ele tem a técnica de cópia que meio que permite usar a técnica das pessoas, mas ele não tem a técnica delas. Não é igual outros exemplos aqui da lista, tipo o Itadori que herdou o santuário do
do Sukuna. O Yuta não herdou nada, ele não tem técnica nenhuma além da cópia, é só uma capacidade da cópia. O Kenjaku, por exemplo, tem a técnica lá que ele troca de cérebro com a pessoa e com isso ele consegue as técnicas da pessoa, mas não é igual o Yuta, que simplesmente copia a técnica da pessoa como parte da técnica dele. O Kenjaku realmente entra no corpo da pessoa e adquire a técnica da pessoa pra ele. Tanto que mesmo trocando de corpo, ele ainda consegue usar a técnica de uma pessoa de um corpo anterior. Embora a gente não saiba qual seja o limite dele, teoriza-se que seja de 2 corpos, que é o atual e a técnica do corpo anterior. Ou talvez 2 técnicas ao mesmo tempo, não sei. Foi pelo menos o que ele demonstrou usando. A parada é que a técnica da pessoa fica realmente gravada no corpo dele. Se ele tiver muitas técnicas, o cérebro dele sobrecarrega e ele fica fudido. Então realmente são técnicas dele mesmo, diferente do Yuta com a técnica de cópia. Mas caso vocês queiram saber em relação ao Yuta, as técnicas que ele copiou, vamos lá. Ele copiou a fala amaldiçoada, a manipulação de céu, a extinção de técnica, o cajado de guerra G, o santuário, o transplante cerebral, o ilimitado, e pelo menos foram essas que a gente viu ele usando, mas ele com certeza copiou muito mais. É verdade, teve aquela do Dhruv Lakdawala, ele copiou ela também. Outra coisa, eu tô precisando de editor de vídeo e narrador, então se você tiver interesse, preenche o formulário aí na descrição. Mas enfim, valeu aí pessoal, vamos voltar pro vídeo. Enfim, mesmo após a morte e se tornar um espírito amaldiçoado, ele continuou usando projeção. E agora, como um espírito amaldiçoado, a técnica evoluiu. Seus movimentos se tornaram ainda mais imprevisíveis e sem padrão nenhum, livre dos limites impostos antes por um corpo humano. Então, Naobito e Naoya Zenin compartilham da mesma técnica de projeção. E na nossa próxima técnica, nós temos a manipulação de sangue. Essa é a técnica herdada do clã Kamo, também um dos 3 grandes clãs. Quem usa essa técnica pode controlar praticamente todos os aspectos do seu próprio sangue, como se fosse capaz de dobrar ele à vontade à la Avatar. Vai, Katara! Noritoshi Kamo é o atual herdeiro dessa técnica e consegue guiar suas flechas em pleno ar, usando fios de sangue. Mas existe também o Chozo, meio humano, meio espírito amaldiçoado, feto da pintura da morte, enfim, o cara que parece o Garou. E como ele carrega o sangue de Noritoshi Kamo em suas veias, ele também possui a mesma técnica. E assim, pelas circunstâncias em que os fetos da pintura da morte foram criados, Chozo é praticamente uma versão aprimorada do Noritoshi, um Noritoshi 2.0, só que melhor. Como ele pode transformar sua energia amaldiçoada diretamente em sangue, ele basicamente nunca fica sem sangue. E temos também o Yuji. Quando ele consumiu os fetos da pintura da morte de número 4 a 9 em preparação para a batalha contra o Sukuna, a técnica ficou gravada em seu corpo. Tanto o Chozo quanto o Noritoshi treinaram ele no mês anterior à grande batalha em Shinjuku, permitindo que o Yuji aprendesse a usar o sangue perfurante e conseguisse ferir o Sukuna. Anos depois, o Yuji dominou a técnica a ponto de disparar vários projéteis perseguindo alvos ao mesmo tempo e destruiu um prédio inteiro com um único disparo. Olha que lindinho, ele semeando caos com sangue, orgulho do irmãozão. Então Noritoshi, Chozo e Yuji compartilham a técnica de manipulação de sangue. Mas a seguir nós temos uma técnica que causou um certo mafuá entre os fãs quando ela foi confirmada. E com toda razão. A técnica do santuário. É a marca do rei das maldições. Ela gera 2 tipos de corte. O desmantelar, que é um corte invisível e de longo alcance, capaz de cortar praticamente qualquer coisa. E o partir. Tem muitos nomes, na verdade, vai da tradução. Que é um corte de curto alcance que ajusta sua força para causar o máximo de dano possível ao alvo. Quando Yuji despertou seus poderes durante a batalha em Shinjuku, depois de acertar uma sequência de raios negros em cima de qualquer um dos seus recordes anteriores, ele manifestou o santuário. Ai meu Deus, mas em uma versão mais fraca. Até porque pera lá também, né? Porém, sem sombra de dúvidas, era a mesma técnica. Mas por que isso aconteceu? Isso só foi possível porque ele compartilhou o corpo com o Sukuna por tempo suficiente para que a técnica ficasse gravada em si mesmo. Da mesma forma que aconteceu com a manipulação de sangue. Então, Sukuna e Yuji, ai gente, chega a essa altura, vocês já entenderam, os dois usam a mesma técnica. Em seguida, nós temos a técnica da decomposição. Ezu e Ketsu são os 2 dos 9 fetos da pintura da morte. Não aguento mais falar, nome longo da porra. Podia ser Chozo e seus irmãos, sei lá, pique Alvin uns esquilos. E compartilham essa mesma técnica. O seu sangue é escuro, corrosivo, venenoso e vaipode, capaz de corroer a pele ao contato. Tipo ácido. E se esse sangue penetrar no corpo por alguma ferida ou membrana, vai se ativar a decomposição. É uma mancha que vai se espalhando como se fosse uma flor e decompõe o alvo de dentro para fora. O vínculo entre os 2 irmãos é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Isso porque o efeito da técnica atinge ambos ao mesmo tempo. Por isso, quando Nobara se feriu propositalmente para usar a ressonância e devolver o dano a
através do próprio sangue envenenado, o efeito atingiu os dois irmãos ao mesmo tempo, o verdadeiro significado de 2 coelhos numa cajadada só. É uma técnica até que bem interessante, com grande potencial. Eu queria ter visto ela mais no anime, mas infelizmente, nem sempre eu vou ter tudo que eu quero. E a prova disso é que eu queria tanto que vocês se inscrevessem, dessem like e virassem membros do canal. Mas eu nunca consigo. Ai, que mundo injusto. Ai, ai, como sofro, olha, ai. A fala amaldiçoada é a técnica herdada do clã Toge. O usuário fala e suas palavras se tornam ordens revestidas de energia amaldiçoada, o que obriga quem as ouve a cumprir elas, queiram eles ou não. Quem me dera ter esse poder, hein? Ai, ai, vou nem dizer por quê. Mas como a vida não é um morango, a técnica tem um preço. Se o usuário exagerar a força contra alguém mais poderoso que ele, o efeito retorna e fere a sua própria garganta. O Toge, o usuário mais conhecido da técnica, carrega consigo xarope pra tosse justamente por causa disso. Tem também o Kousami, que também tinha as marcas de olhos de cobra e selo de presas nas costas das mãos, característica de quem usa a fala amaldiçoada. Mas o que diferencia ele dos outros é que ele não nasceu no clã. Ele ativava a técnica cobrindo a boca com a palma da mão e usava ela com firmeza e sem dó na batalha, mesmo que o uso dela contra alguém muito acima do seu nível quase destruísse a sua garganta. E agora a gente vai continuar com a lista de técnicas que foram roubadas pelo Kenjaku. A transfiguração inerte. Ela permite ao usuário tocar e remodelar diretamente tanto o corpo quanto a alma de quem toca. O Mahito era o usuário original e ele usou essa técnica para modificar centenas de pessoas durante o incidente de Shibuya. Depois, ele foi absorvido. O Kenjaku usou a técnica do Geto para absorver o Mahito e com isso, ele também obteve a transfiguração inerte. E não deu outra também, sem mais nem menos ele usou logo ela para dar início ao jogo do abate. O sistema antigravitacional. A mãe do Yuji Itadori tinha essa técnica. Ela permite ao usuário anular a gravidade ao redor de si, podendo flutuar e voar e etc e tal. Ao inverter o fluxo dessa técnica, ele pode fazer também o oposto, que é aumentar a gravidade em torno de si e esmagar tudo que tiver próximo. O Kenjaku escolheu especificamente esse corpo para habitar e deu a luz ao Yuji, enfim, essa a gente já sabe já. E seguiu em frente, levando consigo a técnica. Mais tarde, revelou o sistema antigravitacional em batalha contra Yuki Tsukumo e o Choso de forma muito conveniente, mas eu não vou entrar em detalhes quanto à minha revolta sobre isso. A manipulação de espíritos amaldiçoados. Ela permite capturar espíritos amaldiçoados envolvendo eles em uma esfera de energia, armazenando eles e usando eles como armas. Na sua forma mais poderosa, ela pode liberar todos eles de uma vez na técnica chamada Uzumaki. O Geto passou anos coletando espíritos e construiu um exército tão gigantesco que conseguiria enfrentar praticamente qualquer um. O Kenjaku mais tarde tomou posse do seu corpo justamente por precisar dessa técnica para o jogo do abate. Ele usou ela para absorver o Mahito e em seus últimos confrontos, antes de ser derrotado pelo Yuta, foi quem usou ela até o fim.